Oi, gente. Então, eu me chamo Eduarda, mas podem me chamar de Duda. E hoje eu vim falar sobre uma parte da geografia que é muito importante, tanto para a gente realizar algumas questões de exercícios, provas, tanto para a gente usar no nosso dia a dia. E é justamente a demografia, e que também pode ser chamada de geografia da população. Antes de tudo, acho importante de falar sobre alguns conceitos que às vezes a gente pode confundir no nosso dia a dia, na nossa prova, enfim. Nação é justamente um grupo de pessoas que possui a mesma identidade cultural. Nação vai ser apenas um grupo de pessoas que tem algumas características, tem as mesmas tradições. E é isso que vai diferenciar do país. Porque a gente pode ter, algumas vezes, várias nações em um país. E a gente pode ver isso mesmo no caso do Canadá, por exemplo, que tem parte do Canadá que fala francês e parte do Canadá que fala inglês. Ou seja, elas vão ter diferentes identidades culturais e tradições. E às vezes até algumas nações em certos países, como Catalunha da Espanha, desejam alcançar a sua independência e criar seu próprio país, já que não se sentem representados, já que não sentem como se fossem parte daquele país. E país é justamente o território onde uma ou mais nações podem habitar. Estado vai ser o poder soberano, e população, imagino que todos nós saibamos o que é, né? Que é o conjunto de habitantes. E, então, povoado e populoso são dois conceitos que eu particularmente confundo bastante. Então, é muito importante saber isso. Povoado vai ser uma região que possui uma alta densidade demográfica. E populoso vai ser uma região que possui uma grande população. E às vezes quando a gente lê isso, a gente não percebe muita diferença. Mas tem. Quando a gente imagina um país populoso, a gente imagina logo China, Índia, Brasil até, porque esses países são os países com maior população do mundo. Só que a gente tem que levar em conta, para considerar um país povoado, a gente tem que levar em conta a sua área. Ou seja, o Brasil tem uma grande população. Só que o Brasil é um país muito extenso, é um país muito grande, assim como a China e a Índia são muito grandes. Então acaba que a população fica menor quando levada em consideração a densidade, quando levada em consideração justamente a questão da área, que a gente vai calcular a partir de quantos habitantes existem em 1 quilômetro quadrado. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês justamente como a gente calcula a densidade demográfica, que vai ser a população absoluta sobre o quilômetro quadrado, a área da região, por exemplo. E a gente pode ver aqui quais são os países mais populosos do mundo. E lembrando que esse gráfico aqui é de 2017 e o Brasil ainda era o quinto país mais populoso. Mas se a gente for olhar a questão da densidade demográfica, a gente vai ver que o Brasil é um dos últimos países, porque ele tem apenas 25 pessoas por quilômetro quadrado. E se a gente for comparar com Macau, por exemplo, que tem 20.547 pessoas em cada quilômetro quadrado, é absurda a diferença, né? Então, é muito importante a gente ter essa diferença bem formada na nossa cabeça, porque os dois nomes são bem parecidos. E aqui a gente pode ver que são dois mapamundos, que aqui representa os países mais populosos, e aqui são os países que são mais povoados. E aí a gente vê a partir das coresinhas. A gente pode ver o Brasil aqui, por exemplo, a diferença da cor dos dois, Estados Unidos mesmo. E a gente pode ver isso dessa forma. Enfim, agora a gente vai entrar no conceito de pirâmide etária. E eu queria começar bastante com esse conceito, porque eu acho que é muito importante a gente saber visualizar uma pirâmide etária, que é a representação justamente da população de algum lugar. Então, basicamente, a demografia vai, muitas vezes, se embasar nessa pirâmide etária. E a gente vai poder ver que a pirâmide etária vai ter, teoricamente, três faixas de idade, que vai ser os idosos, que vão estar no topo, os adultos, que vão estar no meio, vão estar no corpo aqui, e os jovens, crianças, que vão estar na base. E do lado direito a gente vai ter as mulheres, e do lado esquerdo a gente vai ter os homens. E no meio a gente vai ter as idades representadas, e embaixo a gente vai ter a graduação de quantidade de milhões,
milhares de pessoas de homens ou mulheres que a gente tem. E, enfim, é muito importante a gente ver essa pirâmide etária, porque a pirâmide etária muitas vezes vai representar muita coisa de uma população. Como a gente pode ver aqui, que os jovens estão mais numerosos, ou seja, vai ter essa população aqui desse determinado lugar, a gente pode ver que os jovens, eles eventualmente vão crescer e eles vão se tornar os adultos. E os adultos, eles tendem de ser vistos como um grande forte econômico, porque eles conseguem trabalhar, ou seja, vão trazer mais recursos para um país, para uma região, e por isso eles são chamados da população economicamente ativa. Já os jovens e os idosos, eles vão ser considerados a população economicamente inativa. E às vezes quando a gente vai ver em uns países que os idosos estão ficando cada vez mais numerosos, isso vai trazer algumas consequências, como vai ter que investir mais em casas de saúde, vai ter que investir muito em previdência, aposentadoria, e isso vai ser bastante complicado, né? Porque justamente porque eles não fazem parte da população economicamente ativa. Assim como os jovens também, que eles não participam da população economicamente ativa, e vai ter que investir em creches, em escolas, vai ter que investir em campanhas de vacinação. Então é bem complicado, e até mesmo o corpo, né, os adultos vão representar também alguns pontos negativos, como até mesmo a questão o aumento da violência urbana, caso aumente o desemprego. Mas assim, não só o corpo dos adultos, essa parte dos adultos, vai significar coisas boas também. Os idosos, muitas vezes, eles são importantes para o turismo, já que os idosos normalmente são considerados como a faixa etária que tem dinheiro e tem tempo livre. Já os jovens vão ser vistos como uma futura geração de adultos, ou seja, vai ser bom para um país, já que eles eventualmente vão crescer. Mas assim, a gente consegue agora, atualmente a gente consegue visualizar as pirâmides etárias a partir das regiões. Tem umas pirâmides etárias que são bem características das regiões, como a gente pode começar pela Europa, que a Europa entrou num grande processo de envelhecimento da população, porque a taxa de natalidade, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, as mulheres começaram a ter menos bebês, e acabou que justamente os adultos, né, acabaram ficando mais numerosos, e esses adultos vão envelhecendo, eles vão envelhecendo e vai ter que cada vez mais investir no que eu havia dito antes. Isso muitas vezes vai representar um problema, porque cada vez que as mulheres vão começando a ter menos filhos, vai significar que a população muitas vezes vai entrar em crescimento vegetativo negativo. E eu vou explicar o que é também. E por isso que muitos países, eles investem em imigração, justamente para substituir esse déficit das mulheres que não estão tendo filhos. Mas a gente vai ter a África, que a África vai estar num processo constante de ter mais filhos por mulher. Então ela tá com uma base, ou seja, uns jovens mais numerosos, e a gente pode ver que isso futuramente vai ser bom, porque vai ter uma grande população economicamente ativa. E o Brasil, no caso, ele se encontra numa média, assim. Atualmente, o Brasil tem calma aí, perdão. Atualmente o Brasil tem um corpo, porque um corpo mais cheio, ou seja, os adultos estão em maior quantidade, ou seja, é uma época de prosperidade econômica. Só que, bom, vai depender muito de como o país investe, justamente cria empregos, enfim. Agora, justamente explicando o que eu havia falado anteriormente, que são os indicadores socioeconômicos, que a partir deles que a gente vai conseguir projetar, a gente vai conseguir ver as pirâmides etárias a partir de um olhar mais
mais, mais a partir de um olhar mais profundo. Enfim, esses indicadores econômicos vão ser realizados por censos, e no caso do Brasil é o IBGE, e vão ser por eles que a gente vai receber estatísticas, que a gente vai conseguir observar como estão os dados do Brasil. Mas começando pelos indicadores socioeconômicos mais conhecidos, que é a taxa de natalidade, que a gente vai ter os bebês vivos que nasceram em um ano ou um período em determinada região. E aqui eu botei o cálculo de como a gente realiza, né, o cálculo da taxa de natalidade, que vai ser o número de nascidos vivos vezes 1.000, que é sempre para representar em um grupo de 1.000, sobre o número de habitantes. E a gente vai ter a taxa de mortalidade, que vai ser o número de óbitos, vai ser igual ao cálculo da taxa de natalidade, só que vai ser o número de óbitos vezes 1.000, que também vai ser em um grupo de 1.000, sobre a população total. E justamente a gente vai ter também o crescimento vegetativo, que vai ser basicamente as duas, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade juntas, também chamada de crescimento natural. A gente vai ter a taxa de natalidade sobre a taxa de mortalidade. E a ONU, na verdade, ela sugere que os países tenham a taxa de crescimento vegetativo de 2,1 ao ano para todos os países. Bom, agora falando sobre a taxa de fecundidade, é um indicador realmente importante, porque é basicamente uma projeção, o país vai conseguir visualizar quantos filhos cada mulher tem e no futuro terá. É um indicador que vai ser uma estimativa de quantos filhos uma mulher tem durante a sua vida, do período reprodutivo, que é considerado 15 anos até os 49 anos. Mas também existem seus casos que existem fora dessa faixa, mas como é só uma projeção, não faz diferença, porque às vezes uma mulher pode engravidar depois de 49 ou antes dos 15, mas é só uma projeção. Enfim, eu botei o cálculo aqui dessa taxa de fecundidade, e no Brasil atualmente a gente tem a taxa de fecundidade de 1,7 filhos por mulher. E isso é um número razoavelmente bom, porque existem muitos países que estão realmente em queda absurda, principalmente na Europa, e isso traz grandes consequências para a população local e para o país. Bom, a taxa de mortalidade infantil é uma taxa muito importante, que pela ONU é considerada a taxa mais importante, porque como um bebê é muito sensível, a gente vai conseguir justamente visualizar quais são as condições da região, porque isso vai refletir justamente a campanha de vacinação, a eficácia da campanha de vacinação, a alimentação, o saneamento básico da população. Então, a taxa de mortalidade vai ser o número de óbitos de crianças menores de 1 ano, vezes 1.000, sobre o número de nascidos vivos. Agora, já falando sobre a taxa de imigração, vai ser uma taxa que é realmente importante para os países que estão com um déficit de crescimento vegetativo, já que é uma taxa que vai influenciar sobre o crescimento da população de um país. Mas, enfim, a taxa de imigração vai ser a taxa de imigração, que são as entradas, menos a taxa de emigração, que são as saídas. E tem um caso específico, que é a fuga de cérebro, que é a taxa que a gente é um caso bem ruim para o país, que é justamente quando as pessoas, uma parte da população, se forma e ela tende a sair do país, justamente porque não tem investimentos na área ou não recebe muitos investimentos por parte do país. Mas agora, falando sobre o crescimento demográfico, ou também chamado de crescimento populacional. É o crescimento natural que é influenciado pela taxa de imigração, ou seja, a gente vai ter o crescimento natural, que a gente viu anteriormente aqui, só que a gente vai levar em consideração a taxa de imigração.
E por isso que eu falei que anteriormente que para os países é muito importante. Aqui eu botei a taxa de o crescimento demográfico. Bom, agora falando sobre a expectativa de vida e a esperança de vida, ou esperança de vida, são os dois nomes são aceitos, é justamente um cálculo, uma outra projeção estimativa de quantos anos algum indivíduo naquele país, naquela região, vai ter. Ou seja, no Brasil a gente tem 76 anos de expectativa de vida. E aí a gente vai, se uma pessoa, por exemplo, tiver 20 anos, a gente vai considerar que ela vai ter mais 56 anos de vida. Claro que é apenas uma estimativa e isso muda constantemente e depende de cada pessoa, condição de vida, mas enfim, é apenas uma estimativa. A idade mediana é o que eu havia falado anteriormente, que são as idades que vão mostrar uma região, se ela é envelhecida, se ela tem uma característica mais jovem, que vai ser a soma de todas as idades sobre a população absoluta. E, como eu havia falado, na Europa, por exemplo, a idade mediana é extremamente alta por conta dessa baixa da taxa de natalidade e a população já está se tornando cada vez mais idosa. Já na África, a gente vai ter a idade mediana mais baixa por conta dessa base, dessa quantidade de jovens cada vez maior. E só que tem um caso muito específico para falar no Brasil, que é a discrepância entre a desigualdade social que a gente tem no nosso país, que como a gente pode ver, as taxas entre os países são as taxas entre os estados são bem diferentes, como a gente pode ver aqui, e isso vai representar uma falsa impressão, na verdade, de que o Brasil todo mundo vive com 76 anos, só que na verdade tem uma parte da população que realmente vai viver 76 anos e tem uma parte da população que vai basicamente viver à margem, vai viver perdão, a gente vai criar uma falsa, corta a partir, calma aí, enfim, a gente vai ter essa taxa e ela vai representar, calma aí, eu me perdi. Eu vou começar falando a partir da desigualdade social no Brasil, tá? Então, a gente vai ter, só que, calma aí. Só que o problema que a gente tem no Brasil é justamente a desigualdade social. Por quê? Porque a gente tem, atualmente no Brasil, a gente tem uma parcela da população que tem justamente muitos benefícios e a gente vai ter a parte da população que vai estar em prejuízo, que não vai ser tão privilegiada. Então, essas taxas de expectativa, por exemplo, de expectativa de vida, mortalidade infantil, elas não vão representar verdadeiramente nem o alto escalão da população do Brasil, nem justamente a parte desprivilegiada, porque, bom, é discrepante o nível da desigualdade do Brasil. Enfim, vale ressaltar também que a expectativa de vida dos homens é menor do que das mulheres, justamente porque as mulheres costumam levar uma dieta, costumam visitar mais os seus médicos do que os homens, além do fato de os homens ocuparem mais cargos de risco, como exército, apesar disso estar mudando cada vez mais. Mas agora, entrando sobre indicadores socioeconômicos, que vale começar sobre o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que vai ser todas as somas de bens e serviços produzidos por um país, por exemplo. E aqui eu botei justamente o PIB do nosso país, que foi em 2019, e realmente é um dos maiores PIBs que a gente tem no mundo. Bom, mas agora falando sobre a renda per capita, vai ser o PIB dividido pela população absoluta. Só que essa renda per capita recebe bastante crítica, porque, obviamente, os países, isso não acontece exatamente assim. Nenhuma população recebe igualmente
o mesmo dinheiro que toda a população recebe. Então, é extremamente desigual e dá uma totalmente falsa impressão. Porque o Brasil tem um PIB elevado, só que a gente vai ter uma população que vai usufruir muito dessa riqueza e vai estar com grande concentração da riqueza. Como a gente pode ver aqui, que eu tirei de uma reportagem que 1/3 de todas as riquezas do Brasil estão nas mãos do 1% mais rico. Isso é absurdo. Mas, enfim. E a gente vai ter também o IDH, que vai ser também muito criticado por conta de elevar essa renda per capita. O IDH vai ser uma média comparativa de riqueza, educação e esperança de vida entre os países. Só que ele tende a ser bem criticado por conta disso, por conta de representar uma realidade que não é vivida por todos os países, porque há uma grande desigualdade. Então o Brasil vai ter um IDH alto, nessa faixa aqui do IDH alto, só que a gente consegue ver que uma grande parcela da população não consegue justamente estar nessa faixa desse padrão de um IDH alto. Agora, falando sobre o coeficiente Gini, foi a solução encontrada por um matemático italiano que carrega o nome de Gini, que ele é justamente um instrumento para medir o grau dessa desigualdade, dessa concentração de renda em determinado país. E ele foi justamente para realizar essa falta que o IDH não ocupa. Só que a gente vai ter um grande problema, porque o Brasil, se encontra nesse IDH alto, a gente vai ver que o Brasil é um dos piores países em relação ao coeficiente Gini, que vai ser medido a partir do 0 ao 1, tanto o IDH quanto o Gini. Só que o IDH vai ser medido, como a gente pode ver aqui, os maiores países são quanto mais perto ao 1 e os piores países são quanto mais perto ao 0. Já o Gini vai ser justamente o oposto, que vai representar, o 0 vai representar o 0 vai representar o 0 vai representar a concentração vai representar a não concentração entre a população de renda, e o 1 vai representar o quanto está concentrada a renda na. E a gente pode ver aqui a diferença entre os dois. E aqui a gente vê justamente o cálculo do IDH, que vai ser a esperança de vida, como a gente falou, a expectativa de vida. E a gente vai ter também as taxas de alfabetização e o PIB per capita, que é a renda per capita. Mas agora falando sobre os impactos, o que pode impactar uma população a mudar sua taxa de natalidade, a mudar sua taxa de mortalidade. Bom, a gente vai ter, principalmente em muitos países, que isso a gente consegue ver fortemente, que é a industrialização e a urbanização. Por quê? Porque com a industrialização e com a urbanização, as mulheres conseguiram entrar no mercado de trabalho e elas começaram a adiar cada vez mais a maternidade por conta de elas quererem se inserir nesse mercado de trabalho. E, além de que, também foi cada vez mais os contraceptivos ficaram cada vez mais acessíveis para essas mulheres, o que justamente gerou uma queda na taxa de natalidade. E também isso pode ser impactado, a taxa de natalidade, mortalidade, pode ser impactado também pela escolarização, porque quanto mais a gente tiver mães escolarizadas, maior vai ser o planejamento familiar que elas vão ter. E a gente também vai ter os cuidados com a gestante, que vai ser um exemplo de aumento na taxa de natalidade, que quando você acompanha a mãe, quando você tem um serviço pré-natal, vai aumentar a taxa de natalidade e mesmo assim vai também diminuir a taxa de mortalidade. Então a gente pode ver que esses pilares de educação, segurança e justamente saúde vão ser muito importantes para afetar todas as questões dos impactos. E também as campanhas de vacinação, saneamento básico, avanço na medicina, que são os clássicos que a gente costuma ver que mais influenciam, principalmente na taxa de mortalidade infantil.
Mas bom, eu agora vou parar por aqui. Espero que tenha ajudado vocês e tenha ficado tudo claro. Enfim, tchau!